Que bom, então. Bom, sejamos todos bem-vindos, né? Nossa primeira parada pedagógica, basicamente nossa primeira reunião nesse período de REAMP, e nós temos alguns assuntos bem relevantes, que depois de muito tempo, né, afastado, no qual pensaríamos que não ia demorar tanto, e acabou demorando sim, né? Então, fomos nos estruturando para poder conseguir atender de forma, pelo menos, né, no mínimo, adequada, porém, sabemos que muito ainda temos para aprender, todos nós, a cada dia é uma novidade, recebemos novas orientações sempre, e estamos tentando seguir para ver se alcançamos pelo menos o mínimo, né, da aprendizagem, que é o mais importante nesse momento agora. E sabemos que tivemos aí, logo de início, era para ser só 15 dias, né, 14 dias, aí veio um documento, estendeu isso, depois outro, estendeu de novo, e, pelo visto, ficará até a gente concluir o ano nesse formato remoto, nesse formato à distância. Vai depender muito de como vai ficar a situação dessa pandemia, mas acreditamos que ainda pode demorar, né? Porque ainda não tem uma vacina aí chegando para dar uma amenizada nessa situação. Bom, mas Deus sempre à frente de tudo, né? De todos os momentos, de toda essa nossa batalha, de toda essa nossa aprendizagem, porque é uma aprendizagem incomum, e estamos aqui tentando fazer o melhor, né? E contamos sempre com a ajuda de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto o vídeo fica pronto, a gente vai adiantando, tá? Ganhando tempo. Em relação, estava dizendo que no primeiro ciclo foi feita uma avaliação, nessa avaliação foi de forma, o que a gente tinha presencialmente de todo mundo, né? Enquanto estava, porque é de forma contínua, então várias atividades, prova de bloco, tudo isso foi considerado para fechar o primeiro ciclo com nota. Aí já o segundo, já foi nesse período de REAMP. Então, tivemos que considerar o que estava sendo feito nesse período de REAMP. Foi criado, então, já o portfólio com as atividades. E aí, nesse momento, o que foi considerado? Além de todas as atividades feitas, também a frequência. Então, a frequência é um peso primordial. E como que a gente vai ter o controle dessa frequência? Através das atividades que estão sendo feitas, estão sendo entregues. Por isso, a importância de estar entrando nos grupos, de estar fazendo as atividades, de procurar o professor, de atender o professor quando ele te procurar, porque tudo isso está contando ponto. Está tudo, né, compondo a sua avaliação. Isso é no segundo ciclo, que a gente conseguiu terminar agora em agosto. Para poder começar o terceiro ciclo, basicamente no mesmo formato. Basicamente no mesmo formato, né? E de agora para frente aí tem mais algumas questões, que nós tivemos novas orientações, né? Que nós estruturamos para poder passar para vocês hoje. Né? Normalmente, para atender vocês. Então, a gente está agora nesse período de distanciamento. Tem alguns alunos que, inclusive, por isso que a gente está falando em distanciamento, porque teve alguns alunos que tiveram a necessidade de vir e sentar aqui 1 hora, 2, 3 horas, para conversar com o professor, para tentar alinhar e caminhar. Porque estava sentindo um pouco de dificuldade de se organizar para a escola, ou para estudar. E aí, nós, enquanto escola, nos organizamos, claro, com todos os cuidados, né, que a gente precisa ter, para a gente sair na rua,
para a gente conversar com alguém, para a gente receber alguém. Eu acredito que vocês também, quando vocês vão receber alguém na casa de vocês também têm todos esses cuidados, assim como nós aqui na escola. Então, a gente tem tá o tempo todo com máscara, com gel, né? Não estou agora aqui com a máscara, porque eu estou falando com vocês, vai ficar mais difícil a compreensão, né? Mas nós estamos distantes aqui uns dos outros, tá? E aí a gente também tem o álcool que a gente disponibiliza para o aluno quando ele precisa vir na escola ou algum pai, até porque a escola não está fechada, tá? Então, por isso que a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre esse período de distanciamento. A Nilza falou com vocês sobre a questão dos ciclos. Então, os nossos bimestres, eles já não são mais bimestres. Eles foram fechados, foi uma proposta, né, da Secretaria Estadual de Educação, que a gente fechasse os ciclos. Então, esse ano, ele não vai ser um ano de 4 bimestres, ele vai ser um ano de 3 ciclos. Então, o nosso primeiro ciclo foi daquele período presencial, que vocês tiveram aula de os filhos de vocês, né? Vocês, enquanto alunos que estão aí me ouvindo também, tiveram aula presencial. Foi de janeiro, né? Final de janeiro, até dia 16, 18 de março. Esse período foi fechado o primeiro ciclo aqui na escola. E aí, nós tivemos que avaliar vocês enquanto alunos. E aí, os responsáveis falaram, mas como que os professores avaliaram o meu filho? Alguns já tinham feito prova de bloco, alguns já tinham feito avaliação, já tinham feito algum teste, realizado algumas atividades, né? E nós avaliamos com base nisso, na frequência do aluno dentro da escola, na participação do aluno nas atividades dentro da escola. E aí, a gente acreditou que em breve a gente retornaria, né? E nós fomos nos organizando e tudo. E nós entramos no segundo ciclo, que foi o período de isolamento social, que se deu do dia 18 de março até agora o dia 30 de agosto. Então, até o dia 30 de agosto foi o segundo ciclo. O que nós fizemos durante esse segundo ciclo? Nós tivemos as aulas online, né? Com as atividades diárias, seguindo um cronograma diário que a gente postava, com todos os componentes curriculares. E como nós somos uma escola de tempo integral, cada dia de aula equivale a 9 aulas. Então, 9 aulas, isso quer dizer que se o aluno falta um dia sem fazer atividade, sem justificar, ele tem 9 faltas. E aí a gente também começou a correr quanto tempo, ir atrás dos nossos alunos, né? Mas foi, graças a Deus, foi muito rápido. Logo no final de março, a gente já estava com quase todos os alunos contactados e todos acessando, todos nos grupos de WhatsApp. Nós temos, né? Nós temos, assim, alguns alunos que não participam, e efetivamente. Mas hoje, dia 11 de setembro, nós não temos nenhum aluno que já não tem contato com a escola. E uma forma da gente se organizar para atender todos os alunos, pensando na inclusão, porque tem pais, tem alunos, e a gente sabe que realmente não são todos que têm acesso à internet, não são todos que têm acesso ao celular, ou não têm um computador. E aí foi pensado que as atividades impressas. Mas para que o aluno recebesse essa atividade impressa, a gente tem que comprovar que o aluno não tem acesso à internet, que ele não tem celular. Aí a gente consegue essas atividades impressas, né? E essas atividades impressas, muitas delas vêm de Goiânia. E acaba que elas não chegam a tempo hábil, conforme você fazer a atividade diariamente na internet, né? Na plataforma, conforme vocês já fazem, ou pelos grupos de WhatsApp. Mas, de qualquer forma, a gente está tentando alinhar, né? Está tentando organizar para que todos os alunos tenham acesso. E hoje só não tem acesso realmente na nossa unidade escolar, só não está tendo acesso às atividades quem realmente não está querendo fazer. Porque então, a impressa tem os grupos de WhatsApp, tem a plataforma,
E ainda temos aí um grupo de professores, que mais na frente eu vou falar para vocês, que estão fazendo tutoria para tentar agilizar a vida dos nossos alunos. Mas para isso também a gente tem que continuar ainda com essa parceria, né? Entre família, escola e aluno. E os alunos também, a família compreender que esse momento, ele não vai... A gente gostaria muito de dizer para vocês que daqui uma semana a gente ia retornar. Mas a gente não tem um prazo determinado. Esse período, essa data, ela é imprevisível e indeterminada. Tá. Posso continuar? Então, tá bom. E aí a gente fez, então, o quê? Nós avaliamos vocês nesse segundo ciclo, conforme eu falei, e aí tiveram alguns alunos que ficaram de recuperação. Por que ficou de recuperação? Porque não realizou todas as atividades, né? E aí, como que o professor vai avaliar, vai dar nota para o aluno que não faz atividades? Então, nós temos vários aluninhos aí, muitos que precisam com urgência procurar a escola, procurar o professor para realizar as atividades, para não perder o ano. E aí tem gente que está falando assim, tia Rosângela, não vai ter reprovação? Vai sim. O aluno que está faltando, ele pode reprovar por falta. Um dia é 9 faltas. Então, assim, isso é muito grave. Então, a gente pede. E aí você vai falar assim, como que você sabe que eu estou faltando ou não? Todos os dias, 3h30 da tarde, eu não coloco no grupo do WhatsApp de vocês, alunos, mas eu coloco lá no grupo de WhatsApp do professor e pergunto para eles, alunos do segundo A que não realizaram atividades, aí os professores me passam o nome. Aí eu vou lá no segundo B e vou até o 8º ano. Então, a tia Rosângela, eu sou a responsável de fazer a frequência de todos vocês. Eu sei de todos os alunos que hoje não realizam as atividades na escola. E o aluno que fica mais de 3 dias, 4 dias, uma semana sem fazer atividade, o sistema que acusa para nós, aí a gente puxa um documento que sai do sistema e encaminha ele para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não vai punir o aluno, ele vai conversar. Ontem nós tivemos já reunião com alguns alunos aqui da escola, lá no Conselho Tutelar. E aí a gente já está com mais alguns aguardando. O Conselho Tutelar já vai agendar, eu vou ligar para vocês rapidinho, logo, lá para a semana que vem, eu vou ligar para vocês, para esses outros alunos que estão recusando, né? Fazer atividades para a gente reunir. Porque, na verdade, ele não pune. A criança, ela tem o direito ao acesso à escola, né? Então, ele tem esse direito de estudar, e aí eu, como mãe, como responsável, vocês, como pais, como responsáveis e tudo, tem que garantir o acesso da criança à escola. Tá difícil? Tá muito difícil. E a gente está aprendendo junto. Vocês, enquanto alunos, está difícil? Está muito difícil, mas para nós, enquanto professores, também está difícil. E a gente tem que chegar no final do ano e a gente gostaria de não ter que reprovar nenhum aluno por falta. E o que a gente sempre tem falado, olha, se você deixar de fazer a atividade, você vai reprovar. E vai reprovar mesmo. Porque a frequência vai reprovar você. E porque as atividades que são realizadas, são elas que garantem que você está aprendendo, que você está realizando as suas atividades, né? Então, a gente está tentando acolher, a gente está todos os dias aqui na escola, eu ligo, eu converso, eu procuro, né? Eu ofereço ajuda, os professores também têm tentado oferecer, né? Ajuda para a gente tentar organizar e vencer, passar por esse momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento que nenhum de nós nunca tínhamos vivido. Mas eu acho que a gente vai ter que unir forças, né, para a gente organizar. Ok? Alguma dúvida? Vou passando e depois eu volto a tirar as dúvidas. Alguém gostaria de falar? Rosângela.
Oi. Só o meu único problema é porque quando meu pai sai, que ele leva o celular, porque ele precisa. Então, tem alunos que saem, que a mamãe trabalha o dia inteiro, só chega de noite. A gente sabe de todas as realidades. Foi um período de nivelamento, os professores retomaram muito conteúdo, né? Ficou tentando retomar conteúdo, fazendo tipo uma recuperação com vocês. Aí, início de setembro, a gente começou esse terceiro ciclo, que eu falei para vocês, que a gente iniciou logo no primeiro dia de setembro, acho que foi dia 3, e ele vai até dia 19 de dezembro. E como que nós vamos avaliar? Nossa, agora que o bicho vai pegar. Vocês vão ficar assustados. Por quê? Nós vamos avaliar os alunos com a participação, com a frequência, com o portfólio que os professores vão ajudar vocês a elaborar. Então, todas as atividades, elas precisam, né? E, além disso, os meninos de 6º a 8º ano vão ter avaliação de bloco e os aluninhos nossos de 2º ao 5º também vai ter provinha. E aí a gente já criou um cronograma. Assim que a gente terminar esse momento aqui, eu vou encaminhar para vocês, no grupo de WhatsApp, o cronograma de avaliação. Tanto de 1º ao 5º, de 2º ao 5º, quanto de 6º ao 8º. Tá? Então, a partir da semana que vem, os alunos de 6º ao 8º têm avaliação de bloco. E vai ser muito interessante, porque nós vamos fazer ela por um aplicativo que você vai entrar, responder, e não vai precisar de ficar escrevendo. Você vai ter que só ler e marcar. Então, vai ser bem mais fácil, tá bom? Então, a gente está tentando fazer a forma que nós encontramos para ajudar, principalmente os nossos alunos que têm dificuldades de se organizar para estudar, né? Porque nós sabemos que é a dificuldade de muitos, porque é uma rotina diferente, né? Algo que nenhum deles havia vivenciado, estudar em casa, né? Fazer as atividades em casa, chamar o professor pelo WhatsApp, acompanhar o professor só pelos grupos, né? É muito mais difícil. E aí nós criamos, então, um sistema de tutoria. Quem são os alunos que são tutorados, né? São os alunos que nós percebemos que não era só aluno que tem dificuldade de aprendizagem, não. É o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, é o aluno que não está conseguindo sentar e se organizar para estudar. Então, em cada turma tem alguns professores que são tutores, que vai orientar e organizar essa rotina de estudo com esses alunos. Ele vai fazer a tarefa para o aluno? Não, ele não vai fazer. Mas ele vai ensinar algum conteúdo, ele pode tirar a dúvida dos conteúdos que o aluno já está com dificuldade. Mas o professor, independente, o professor dele, daquele componente curricular, ele está lá durante as 8 horas da aula dele, para dar a aula dele. E, além disso, vamos supor, hoje é aula de português e matemática, português e arte, português e inglês. O aluno fez as atividades, não conseguiu fazer tudo, ele pode fazer amanhã? Pode, mesmo, né? Se no outro dia tivesse aulas de outros componentes curriculares. Ele pode fazer e ele pode chamar o professor para tirar a dúvida dele qualquer dia, até porque nós trabalhamos os 5 dias da semana. Então, todos os seus professores estão trabalhando esses 5 dias da semana. Hoje é aula de português, mas amanhã ele pode me atender, depois de amanhã ele pode me atender. Rosângela, deixa eu fazer uma observação. Exceto... Então, nós temos alguns alunos que recebem atividades impressas. E esses alunos, eles precisam pegar a atividade, levar, resolver e devolver para a escola. Os meninos que fazem na plataforma, responde e devolve, não devolve? E aí, quem pega a atividade impressa também tem que responder e devolver para a escola. Até porque a gente não está avaliando o aluno, não é com as atividades. Então, essas atividades, elas precisam ser pegas, pais responsáveis e alunos, precisam ser devolvidas. Senão, não tem como a gente fazer a correção e avaliar. Acompanhar o desenvolvimento do seu filho.
Além de tudo isso, acima de tudo, a gente tem que pensar um pouquinho na aprendizagem. Porque esse é o nosso foco principal, é a aprendizagem. E aí, então, nós temos alguns alunos que estão sumindo com as atividades, não entrega as atividades. E aí vai falar assim, Rosângela, ele, desculpa, vai continuar garantindo a frequência dele? Não vai. Sem dizer que tem uns que entregam sem resposta e outros entregam respondido. Franciele, e o mais importante, o aluno que faz a atividade impressa, ele pode chamar também o professor no WhatsApp, porque a gente sabe que 90% dos meninos que estão pegando atividade, eles têm celular. Tendo celular, eles podem entrar em contato com o professor. Eles só acharam que, às vezes, é mais fácil fazer atividade impressa. E eu acredito que, às vezes, até na plataforma é mais fácil, porque agora já estão digitando algumas atividades na plataforma, né? E outra, é o que a gente acabou de falar, é a garantia de que ele fez, é lá na plataforma. Não que as impressas, só porque a impressa a gente corrige, depois a gente já vai começar a devolver para o aluno. Tá? E vamos ficar só com as atividades que vai para o portfólio. Então, vai pegando atividades. Nós precisamos das atividades aqui na escola. Outra coisa. Boa tarde, Rosângela. Eu sou a mãe do Samuel. Isso que eu estudo aqui nessa escola são importantes. Todos. E nós tínhamos alguns aluninhos que, às vezes, davam mais importância a alguma aula, algum componente curricular do que o outro. E aí, foi uma forma também que nós encontramos de amenizar isso. Então, é importante que o aluno realize as atividades de todos os componentes. Eletivas é importante? É importante. Numeramento é importante? Muito importante. Letramento é muito importante? Sim, se não fosse, a gente não teria numeramento, não teria letramento, não teria iniciação científica, nós não teríamos protagonismo, né? Nós não teríamos esses outros componentes. Então, é importante que a criança, que o aluno, realize todas as atividades, de segunda a sexta. Se ele deixar de fazer, por exemplo, a atividade toda sexta-feira, ele vai ter 9 faltas por sexta, e que vai, quando chegar no final do mês, vai dar muita falta. Se eu deixar de fazer tarefa nos dias de quarta, eu vou ter um monte de falta no final do mês também. Então, daí a importância de todo mundo participar. E por isso que nós mudamos esse cronograma. Então, teve um objetivo, né? A mudança do cronograma foi para garantir a frequência de vocês. Bom, então, eu gostaria de novo, né? Porque no início eu agradeci e a presença de todos, né? Todos os pais e também não só a presença, assim como tudo que vocês têm feito. Paula, gostaria muito de te agradecer por essa colaboração. Eu acho que nós precisamos mesmo conversar e ir trocando ideias, porém, assim como você, assim como todos os pais, sabem que nós precisamos seguir, né, ordens, a gente segue. Sabemos das dificuldades, nós sabemos que realmente estamos adoecendo, estamos doentes, não é fácil, essa situação pegou todos nós de surpresa mesmo, e nós entendemos muito bem qual é a situação de cada pai, e como você colocou, a dificuldade. Tanto é que a gente fica aqui martelando, quebrando cabeça, trocando ideia, discutindo, e faz de um jeito, depois, de repente, não, vamos tentar de outra forma, não, vamos fazer isso, para tentar acudir a todos, né? Como falei no início, nós estamos tentando para não deixar ninguém para trás. Como é cobrado da gente que a gente tenha uma frequência, que tenha uma avaliação agora, né, que foi cobrado a partir de junho, que tenha uma avaliação, que tenha as atividades e que agora tem a avaliação mesmo de bloco e tudo mais, a gente precisa colocar, precisa ter lá no sistema.
E nós estamos preocupados com a nota? Estamos, porque a gente precisa apresentar. Mas também estamos preocupados com a aprendizagem, como eu disse no início, é minimamente, né? Estamos tentando fazer o possível, alcançar que seja o mínimo. Um pouco só que o aluno já lê, que ele já tenha contato com uma parte do conteúdo que precisa ser visto, que precisa ser revisto. Tanto é que a gente reuniu, discutiu e levantou as habilidades mínimas, as habilidades que seriam necessárias para a gente tentar, pelo menos, trabalhar isso. Sabemos que vai alcançar? Não vai, conforme deveria ser, embora até presencialmente tínhamos também essa dificuldade, porque muitos alunos tinham muita dificuldade de aprendizagem. Tinha, não, tem. E, assim, à distância, nós notamos que piorou em certas situações. Mas aí, o que a gente colocou? Também é uma proposta a questão de tutoria, que a Rosângela acabou de colocar. Estamos nos desdobrando para tentar, no mínimo, alcançar a todo mundo, né? Realmente, concordo, sim, acho que talvez a avaliação nesse momento não seria o ideal. Eu acho que a maioria de nós, todos, né, achamos que realmente não deveria ter, mas como a gente segue norma, precisa ter, precisa aparecer. Então, vamos prejudicar os alunos por conta disso? Não vamos. Vamos tentar fazer o possível. Só que nós não podemos deixar e gerar uma nota lá, sendo que ele nem frequente está. Aí não pode ser. É por isso que a gente fica nessa peleja, correndo atrás, buscando, pedindo para entregar, pedindo para participar, né? É esse o sentido. E a escola, como uma proposta social, nós temos sim também essa preocupação. Tanto é que as eletivas, o protagonismo, a iniciação científica tem tentado trabalhar esse lado, né? Tem colocado alguns vídeos, a educação física também tem contribuído muito, com distração, né, com brincadeiras, tentando buscar mais um pouco, envolver e, ao mesmo tempo, estar aprendendo alguma coisa. Então, esse é o nosso papel enquanto professor. A gente cumpre, né, com essa carga que é nos colocada e tentando, quebrando a cabeça de todas as formas para tentar alcançar todo mundo de alguma forma. Agora, pais, a gente precisa preocupar com esse ano, sim. Não vamos contar que é um ano perdido, porque, de certa forma, a aprendizagem, ela veio. Se ela não veio com os conteúdos do jeito que deveria ser, mas inúmeras coisas a gente aprendeu. Não só os alunos, como os pais, como nós também. Nós aprendemos demais. E a gente aprendeu a valorizar mais ainda muitas coisas que a gente até estava perdendo. Então, nós voltamos tudo isso. Eu acho que foi até um propósito mesmo de Deus para mostrar para a gente que somos seres humanos, né? Que embora a gente precise trabalhar, que embora a gente precise correr atrás de tudo isso, nós somos seres humanos. Tem uma vida na qual está nas nossas mãos e a gente preocupa. Tanto é que a gente tenta fazer de tudo, né? Já tivemos depoimento de alunos que estudam aqui em outra escola, que o pai falou assim, mas na outra escola não tem isso, mas, né, mas assim, a gente tenta fazer o possível. E muito obrigado, Paula, e qualquer pai, qualquer responsável que quiser falar alguma coisa, que tiver proposta, nós estamos abertos, sempre estivemos e estaremos sempre. Nós queremos tentar fazer o melhor. Uma vez que não tem como a gente fugir disso, então vamos tentar fazer o que for possível, tá bom? E a gente sempre conta com vocês.